Salve, salve nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas. Galera, bastante notícia do nosso Coringão, hein? Ó, tive que até fazer uma colinha hoje aqui. Não costumo fazer isso, mas hoje eu tive que fazer uma colinha pra falar de alguns assuntos bons, poucos bons e a maioria ruim, viu, galera? Bom, vamos lá. Vamos começar falando do Campeonato Paulista. Amanhã joga São Paulo e Inter de Limeira. Pro Corinthians continuar sonhando na classificação do Campeonato Paulista para a próxima fase, o São Paulo, nosso rival, tem que ganhar da Inter de Limeira. Se a Inter de Limeira ganhar do São Paulo, acabou o sonho de tentar se classificar para a próxima fase. Eu já falei aqui para vocês, eu acho muito difícil o Corinthians se classificar, muito mesmo. Mas quando tiver 1% de chance, eu vou torcer para o nosso Coringão se classificar. E amanhã, infelizmente, a que pontos chegamos, vamos ter que ver nosso rival tentar ganhar da Inter de Limeira pra gente sonhar ainda com a próxima fase do Campeonato Paulista. Ei, Corinthians, que situação, hein, velho? E lembrando, né, galera? Porque assim, se o Corinthians tivesse... É lógico, mas o jogo contra a Ponte Preta, a maioria dos corintianos já estava... Não é que falando que ia ganhar, que isso aqui, mas a vitória... Podia ter vindo por jogar em casa, atmosfera, pegar um time da Ponte, que é um time organizado, porém o time do Corinthians já estava vindo embalado. Então, se o Corinthians tivesse ganho da Ponte Preta, e aí a Inter de Limeira perdesse para o São Paulo amanhã, no sábado o Corinthians ia jogar... o jogo do Corinthians ia ser primeiro que Mirassol e Inter de Limeira. Então, se o Corinthians tivesse ganho da Ponte Preta e ganhasse do Santo André, é lógico, o Corinthians já ia estar na frente dos dois, já está em segundo colocado. Porque aí depois eles iam estar com o jogo a menos, lógico, e eles iam jogar após. Aí a pressão ia tudo pra eles. Mas com essa derrota pra Ponte Preta aí veio tudo por água abaixo. Oh, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Vamos falar do Coronado e do Pedro Raul. O Coronado e o Pedro Raul já estão treinando com a equipe. O Pedro Raul já está recuperado da lesão. E o Coronado já está treinando com o time do Corinthians. Então, provavelmente ele vai ser relacionado no sábado contra o Santo André. Se ele vai entrar pro jogo, eu já não sei. Titular, eu acho muito difícil o Antônio Oliveira escalar ele como titular. Chegando mais próximo do jogo também, eu vou fazer um vídeo falando da provável escalação, o que eu acho, qual o meu time ideal. Ontem na live eu fiz um time ideal do Corinthians, mas tem alguns jogadores que estão machucados ainda. Então, a provável escalação eu vou fazer mais próxima do jogo, mas essa novidade é muito boa. Pedro Raul, que é um centroavante, onde o Antônio Oliveira gosta muito de jogar com centroavante, ele vai ter um centroavante de ofício agora. Não vai ficar improvisando a anta do Yuri Alberto de centroavante. E Coronado, que é a expectativa de todo torcedor corintiano de ver esse cara jogar. Eu não vejo a hora de ver esse maluco jogar e minha expectativa tá muito grande em cima dele. Óbvio, é bom ter o Coronado no time também. Por quê? Porque vai dividir as forças com o Garro. Então, o Coronado, ele vai ter a responsabilidade como o Garro tá tendo agora, só que o Garro tá sozinho, galera. Então, assim, o meu time ideal, que eu escalaria agora, se tivesse todos os jogadores disponíveis para o Antônio Oliveira, seria Carlos Miguel no gol, na lateral, Matheus França, dupla de zaga, Félix Torres e Gustavo Henrique, e lateral esquerdo, Diego Palacios. Jogaria com um volante só, jogaria com Ranieri e faria uma linha de 3 na frente. Colocaria Wesley, Garro e Coronado. E na frente jogava com 2 atacantes. Pode ser o ataque mais versátil com Pedro Henrique e Yuri Alberto, não tendo um centroavante de ofício. Pode ser um Pedro Raul e o Pedro Henrique de atacantes também. Então, eu jogaria no 4-1-3-2. Essa seria a formação do time do Corinthians, que eu acho que poderia dar certo. Queria saber a opinião de vocês, se vocês acham essa formação muito ofensiva. Gente, a gente vai pegar, não querendo desmerecer, mas a gente vai pegar o Santo André, que tá na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Só que tem outra coisa que me preocupa e me preocupa muito, galera. Retrospecto na Neoquímica Arena, galera. Dos últimos 7 jogos... Olha que absurdo, galera, isso daí. Isso o Antônio Oliveira tem que mudar urgente. Isso não pode acontecer. Dos últimos 7 jogos do Corinthians na Neoquímica Arena, o Corinthians tem 2 vitórias e 5 derrotas, gente. Isso é um crime. É um crime, galera. O Corinthians ter 5 derrotas na Neoquímica Arena dos últimos 7 jogos. 2 vitórias. Cara, é vergonhoso. O nosso estádio, que foi sempre a nossa força, onde a torcida sempre esteve presente,
Média de público do Corinthians bate pra 40 mil pessoas todo jogo, galera. Não pode, isso é inadmissível. Tudo bem, isso, lógico, isso não é do Antônio Oliveira agora. O Antônio Oliveira tem 2 jogos na Neoquímica Arena. Ele tem um jogo contra a Portuguesa que ele ganhou e agora essa derrota pra Ponte Preta. Mas o que fizeram com o Corinthians, o que esses vagabundos fizeram com o Corinthians, cara, isso é um crime, isso daí. O Corinthians, no Campeonato Paulista, hein, galera? No Campeonato Paulista. Você tá entendendo? A gente tá contando jogos do Campeonato Paulista, que não é jogo de time grande. Teve jogo contra o São Paulo só. Você tá entendendo, galera? Olha que situação que o Corinthians chegou, galera. É impressionante isso daí, é impressionante. Bom, quero falar falando dessa corja nojenta, eu já vou entrar num assunto aqui que não sei se o pessoal vai concordar comigo ou não, mas eu vou expressar a minha opinião. Essa corja maldita que comandou o Corinthians nos últimos anos, de renovação e transparência, André Sanches, Roberto de Andrade, Mário Gobi, Duílio Monteiro Alves, esse banana, essa porta que queria entrar, André Negão, não sei se tá faltando algum aí. Esses caras, eles não têm que ter microfone pra falar. Canal nenhum, mídia nenhuma tem que chamar esses caras pra falar. Esses caras não tem que ter voz mais. Sabe por quê? Porque eles vão nesses podcasts e ainda faz o torcedor corintiano passar vergonha. Faz o torcedor corintiano de chacota, um vagabundo desse Mário Gobi, que foi num podcast, eu nem sei que podcast que é o que ele foi, e fez o torcedor do Corinthians passar vergonha, só falando asneira, só falando merda. Por que tem que falar do treinador do Palmeiras? Explica pra mim, por quê? Ô, seu retardado, seu débil mental. Se você não sabe, o treinador do Palmeiras nos últimos anos é o treinador mais vitorioso da América do Sul. O que você quer cutucar? O que você quer falar dos caras, mano? Cara, fica pianinho, fica quieto. Você foi um merda de um presidente também. Você foi um dos que foi um merda de presidente do Corinthians, cara. E agora que fica com um microfonezinho, fica falando um monte de asneira. Você fez um desserviço pro Sport Clube Corinthians Paulista. Você não tem que ter voz. Você tem que ser proibido de falar sobre o Corinthians, cara. Você tentou colocar o André Negão pra ser presidente. Você é um inútil, cara. E é óbvio que o Palmeiras ia soltar uma nota de repúdio falando das asneiras que esse cara falou, velho. Pra quê? Pra que falar? Ah, porque ele quer mandar no futebol, porque ele briga que isso e aquilo. Oh, para de falar merda, cara. O Mano Menezes cansou de fazer isso, de xingar árbitro, de fazer um monte de coisa. Treinadores do Corinthians já fizeram isso já. Larga a mão do seu otário, cara. Cala tua boca. Fica quieto, mano. Eu não sei se vocês têm a mesma opinião que a minha, mas eu não suporto ver esses caras dando entrevista. Eu acho um crime pro Sport Clube Corinthians Paulista darem chance pra esses merda falarem besteira ainda. Porque eles não vêm falar algo construtivo, eles não vêm falar que agora eles estão torcendo pro Augusto. Se eles são realmente corintianos, eles tinham que dar uma entrevista agora e falar: nós realmente estamos torcendo para que o Augusto Melo faça um bom trabalho. Porque ele fazendo um bom trabalho, o Corinthians vai se dar melhor. Ele não vai fazer isso. Ele vai falar asneira, ele vai falar merda. Eu vi só alguns trechos desse inútil falando um monte de merda. Você tá entendendo? Ah, e agora veio falar tudo do Tite? Por que não falou na época? Por que não falou na época que trabalhou com o Tite? O Tite é isso, isso, isso e isso. Por que foi falar só agora? Além de tudo, é covarde. Além de tudo, esses caras da renovação e transparência são covarde. Eles falam depois. Você tá entendendo? Eles não chegam e falam, quando o Tite recusou 2, 3 vezes o Corinthians, igual ele falou no passado, por que não falaram na mídia? O Tite recusou o Corinthians. Por que não falaram na mídia quando ele foi pra seleção brasileira e falou, o Tite não aceita ir pra seleção brasileira porque ele não aceita os modos. Por que na época não falou? Porque é covarde. Por que quer falar tudo agora, pelas costas? Eu não vou defender o Tite, pra mim, ele morreu pra mim. Eu já falei isso pra vocês aqui. O Tite morreu pra mim no Corinthians. Eu quero que se dane esse treinador. Só que você tem que ser homem. Você tem que falar quando acontece a situação. Não depois. Deixa de ser vagabundo covarde. Mas vocês são. Você dessa chapa renovação e transparência, vocês são vagabundo covarde e pilantra. E mau caráter. É isso que vocês são. Puta merda, que calor da Zâmbia, galera. Meu Deus do céu, velho. Quero falar também de... Nossa senhora, gente.
É cada uma, gente. Sério, velho. Eu juro por Deus, eu não tô conseguindo ver essa mídia nojenta, cara. Sabe por quê? Porque esses caras, eles fazem um mau serviço pro Corinthians, velho. Agora eu vou de novo falar desse babaca desse Neto. Eu quero saber de vocês aqui, de vocês, de coração. Não sei se vocês viram um vídeo ontem foi folga do Corinthians. O Corinthians deu folga pro elenco. Como o elenco não tem jogo a semana inteira, o Corinthians deu folga pro elenco ontem. Que jogou no domingo, então o Corinthians deu folga. Aí uma influenciadora, não sei nem o nome dela, acho que é Deolane, nem sei quem que é essa mulher também. Tava na casa dela o Wesley e o Biro. E ela fez um vídeo lá falando dos meninos, tal, porque agora ia cobrar, porque é Corinthians, porque isso, aquilo. E os meninos estavam lá batendo um papo com ela, ela filmando. Cara, vocês têm noção que esse babaca desse Neto, que esse otário desse cara, eu não suporto esse cara. De verdade, eu não suporto esse Neto. Vocês têm noção do que ele falou no programa dele, cara? Que os meninos não podiam fazer isso, gravar esse vídeo. O que esses moleques fizeram? Ah, porque o Corinthians perdeu pra Ponte Preta, eles não podem gravar um vídeo. O que demais eles fizeram? Os moleques estavam sentados, conversando com ela, o Wesley com uma garrafa de água, ainda o vagabundo, o filho da puta do Neto, falou, será que era água mesmo que ele tava tomando? Cara, você é um safado, velho. Você é um merda. Você é um bosta, velho. Você só fala mal do Corinthians. Os corintianos que... Tem corintiano que assiste meu canal aqui que gosta desse cara, mano? Se tem, por favor, mano, começa a repensar seus conceitos com esse cara, mano. Esse cara, ele só aproveita do mau momento do Corinthians pra subir em cima do Corinthians e massacrar o Corinthians. Pra que ele foi falar dos jogadores do Corinthians? Pra quê? Me explica. Agora pra soltar notinha. Ai, Palmeiras vai ser tricampeão do Campeonato Paulista. Fica chupando os caras, fica chupando pepa ainda, velho. Ô malandro, se liga, velho. A torcida do Corinthians tinha que dar uma chegada nesse malandro, velho. Ô, eu tô ficando de saco cheio disso aí, cara. De saco cheio mesmo. O cara só aproveita pra dar pancada no Corinthians, mano. Esses caras, eu falo, mano, esses caras, eles fazem... Eu não paro pra assistir essa merda dessa emissora, dessa Bandeirantes, desse jogo aberto, desses donos da bola. Só que como eu tenho TikTok, eu tenho que ficar antenado pras notícias, essas coisas, eu fico passando ali... Aí quando eu vejo a cara desse inútil, desse merda, falando essas bosta, mano, isso me deixa indignado de uma maneira, cara. Ai, Jesus amado, viu? Jesus amado. Bom, e vou falar sobre outro assunto também. Esse assunto é um pouco mais complicado, mas como muita gente pediu pra eu falar o que eu penso, eu vou tentar falar com o que eu penso, tá, galera? Sobre esse assunto, que é um assunto muito delicado. Envolve política, envolve futebol, envolve as duas coisas. Não sei se vocês viram o vídeo que saiu, tá viralizando esse vídeo aí. A torcida do Corinthians estava indo pro jogo e no domingo a gente sabe que teve aquele protesto na Avenida Paulista, a favor do ex-presidente Bolsonaro, todo mundo de camiseta verde e amarela, do Brasil, que isso e aquilo. E o pessoal acho que tava indo embora e o pessoal do Corinthians indo pro jogo. E aí, a torcida do Corinthians que tava dentro do vagão, quando o vagão chegou na estação, não deixou essas pessoas entrarem no trem. Aí eu pensei comigo, eu falei, não deixou entrar porque devia estar lotado de torcedor corintiano, né? E aí, pô, não deixou entrar ali e tal, que isso e aquilo. Por isso, o caminho o trem ia seguir, ia vir o próximo trem e eles iam conseguir pegar. Só que depois volta a câmera aqui dos caras que estavam filmando da torcida do Corinthians e dá pra ver que o trem tá vazio. Então, galera, a minha opinião é o seguinte, eu vi gente falando, eu vi torcedor do Corinthians falando que isso era uma vergonha, que ia deixar de torcer pro Corinthians por causa disso. Amigão, se você deixou de torcer pro Corinthians por causa disso, é porque você não é torcedor do Corinthians. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Se o cara deixou de torcer pro Corinthians por conta disso aí que aconteceu, você não é torcedor do Corinthians. Você não sabe o que é amar o Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu amo o Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu não amo torcida, eu não amo jogador, eu amo o clube. Então, se você falou isso, você não é torcedor do Corinthians. Então, para de torcer mesmo. Que vai ser muito bom você parar de torcer pro Corinthians. Agora, o outro ponto também da torcida do Corinthians. Errado. Nós, torcedores do Corinthians, nós não pregamos a democracia. A democracia corintiana, a gente não é um democratas que... Naquelas, né? A gente sabe. Só é democrata quando é a favor nosso, né? Então você não tem o direito de deixar as pessoas irem e virem. Se você é um cara democrata. Se tem espaço no trem,
a torcida do Corinthians deveria ter deixado entrar. Só que aí vem o outro lado também, que as pessoas vão falar, vai deixar entrar fascista, que isso, aquilo. Eu não gosto nem de falar essas palavras aqui no meu vídeo para não entrar nesse assunto. Só que essa é a minha opinião. A torcida do Corinthians errou em não deixar as pessoas entrarem dentro do trem, porque tinha espaço e dava para seguir o caminho todo mundo junto. Essa é a minha opinião, não entro em política nenhuma, eu acho, eu torço pro Esporte Clube Corinthians Paulista e essa é a minha opinião, beleza, rapaziada? Eu só tô falando sobre esse assunto também porque muita gente queria ver o meu posicionamento, o que eu pensava, beleza, rapaziada? É isso aí, não deixe de se inscrever no canal, ativem o sininho, deixe seu like que é muito importante, tamo junto, é nóis e vai Corinthians!